todos os dias aqui nós estaremos com o nosso devocional diário. E nós ficamos ali 3 dias meditando, deixa eu só baixar um pouquinho, meditando em Eclesiastes, sobre ali a sabedoria de Salomão, a conclusão de Salomão. E hoje nós voltamos para o nosso estudo de Romanos, e nós estamos lá no capítulo 15, vamos a partir do versículo 23, e nós estamos quase finalizando esse livro, onde Paulo, um dos maiores apóstolos, deixou para nós todas as instruções e tudo aquilo que ele fez para o evangelho, tudo aquilo que ele fez para as boas novas, né, através de Cristo. E hoje nós temos acesso a informações, a diretrizes, direções diárias que nós podemos extrair de tudo aquilo que ele nos deixou, tudo aquilo que o Espírito Santo nos deixou através dele. E nós vamos dar continuidade, então. Vamos orar e já vamos começar o nosso devocional. Senhor, eu te louvo por este dia, te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, pela tua boa mão sobre nós, te agradeço pela tua palavra, Senhor, que é rica, que nos instrui, que nos nutre, que nos protege, que nos fortalece, Senhor. Te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de estarmos na tua presença. Não há vida se não for na tua presença, não há caminho se não for contigo, Senhor. E nós andamos todos os dias de mãos dadas contigo, Senhor. Tu és o nosso Deus, Jesus. Tu és o nosso Salvador. E eu te louvo por isso. Sê conosco, Espírito de Deus, e nos instrui mais um pouco nesse dia com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. A partir do versículo 23 do capítulo 15 de Romanos, Paulo aqui, os versículos anteriores, Paulo foi nos falar sobre o propósito dele, né? O porquê que ele foi levantado e o que ele fez ali, qual foi o trabalho de Paulo ali para nós, né? Para a divulgação, para a propagação das boas novas. E pensando que Paulo foi aquele que estava ali quando começaram a tirar pedras em Estevão, o primeiro mártir ali da igreja primitiva. Paulo era aquele que aprovava aquilo que é o que a palavra de Deus nos fala, aprovava e segurava os casacos daqueles que estavam ali, os casacos, as túnicas, né, daqueles que estavam apedrejando o primeiro mártir da igreja primitiva, o primeiro mártir que foi morto ali por crer nas boas novas. Então, Paulo não teve um trabalho muito fácil. Então, foi totalmente o inverso de alguém que era rígido demais diante da Torá, diante das leis ali de Deus, e ele vai propagando, ele vai falando, vai descrevendo toda essa jornada dele, toda essa trajetória dele. Agora, o Senhor levanta ele para um propósito totalmente ao contrário, onde ele vai confrontar diretamente tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele aprendeu na vida dele desde o nascimento, de toda a história ali da sua descendência. Agora ele vai propagar as boas novas aonde para aqueles que, conforme nos fala a palavra, que não queriam nem saber de Deus, que não olhavam para Deus, que somos nós os gentios, né? E ele faz esse trabalho, ele vai falando aqui nos versículos anteriores ao versículo 23, que ele fez com todo o coração, ele fez com toda a força dele, ele fez da melhor maneira possível. E aqui, a partir do versículo 23, já vamos começar a ler, a gente vai falar um pouquinho sobre as regiões por onde Paulo passou. Então, Paulo passou ali por todas as regiões, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. As regiões que hoje são Israel e Palestina. Então, ele saiu ali de Jerusalém e ele vai, então, propagando ali. Ele passou pela Síria, passou pela Turquia, passou por Chipre, passou pela Grécia, passou pelos Balcãs, né? Que os Balcãs são a Albânia, são todos aqueles países ali, Bulgária, Sérvia, Bósnia, Croácia, né? Eslovênia, Kosovo.
Então ele foi, ele fez toda uma trajetória, e conforme a palavra que nos fala, que ele ainda estava prosseguindo. Ele vai nos falar aqui, a partir do versículo 23, que ele queria muito ir para Roma, né? Queria muito estar lá com os irmãos de Roma, com a igreja de Roma, e que ele estava ali fazendo planos de que ele iria ali em Jerusalém deixar uma oferta que os gentios haviam deixado para o povo ali de Jerusalém, e que depois ele iria para Roma. Mas Deus tinha outros planos para ele. Ele realmente ele foi para Roma, mas ele só foi para Roma depois, preso, né, depois de um naufrágio, depois de ter sido perseguido. Então ele finaliza ali o, o propósito dele em Roma. Então ele vai ser ali morto pelo Evangelho, morto porque divulgou as boas novas, né, morto por causa da religiosidade daqueles que não aceitaram que Cristo, que o Rei dos Reis veio como homem nessa terra. Mas vamos ler, vamos um pouquinho mais ali, versículo 23. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, todas aquelas regiões que nós falamos, e depois de tantos anos de espera, aqui mais ou menos nós imaginamos que ele deva ter esperado ali uns 10 anos por aí, não sabem ao certo, né, o número de anos que ele esperou, mas uns 5, 10 anos ali para ele poder ter finalizado toda aquela região ali que ele estava evangelizando. Então, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e, quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. 25. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá. Então, quando ele chega em Jerusalém, ele é preso, então começa toda a trajetória ali, todo o martírio dele. Então, ele apela para Roma e eles enviam ele para Roma, e até a palavra de Deus fala que o sobrinho dele ouviu um plano onde eles queriam ali, os judeus, né, a liderança ali judaica queriam matar ele. Então os líderes ali romanos pegam Paulo e levam Paulo, tiram Paulo ali daquele contexto. E aí ele continua aqui. Juntaram, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentro do povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles. Os gentios, tão gratos por terem recebido as boas novas, agora juntam uma oferta para entregar para o povo pobre de Jerusalém, né? E eles enviam através de Paulo, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que, no mínimo, devem retribuir ajudando-os financeiramente. 28. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo. Veja, nós fazemos planos e muitos planos, e não tem nada de errado nisso. Mas a última palavra é do Senhor, a última palavra é dele, e ele é que vai nos orientando, nos conduzindo para que a boa, agradável, perfeita vontade dele sobre as nossas vidas aconteça. E nós, os nossos olhos humanos, não conseguem enxergar verdadeiramente aquilo que está à nossa frente, aquilo que o Senhor já determinou, já programou, já fez todo o roteiro da nossa viagem aqui nessa terra. Então nós devemos sempre, cada passo que nós vamos dar, cada decisão que nós vamos tomar, colocar em oração e aguardar. Nós não temos paciência de aguardar as respostas do Senhor, mas aguardar. Muitas vezes o Senhor é imediato, né? Ele vem com uma palavra, imediatamente o Senhor nos dá a resposta. Mas outras vezes o Senhor se cala. E nós precisamos esperar o tempo de Deus, o tempo que Ele determinado que Ele tem para nos falar aquilo que é necessário, para nos dizer o passo que nós temos que dar. Mas nós não devemos cessar de orar em nenhum tempo, em nenhum momento. Aqui Paulo
vai nos explanando isso, porque ele vai pedindo: olha, irmãos, orem por mim, orem para aqueles que me oprimem, né? Aqueles que são da Judéia, aqueles que são ali da Judéia, Jerusalém, grudadinhos ali, os próprios judeus pressionando e oprimindo ele, porque ele propagava as boas novas de Cristo. Orem para que essa opressão, para que eles parem de perseguir, né? Orem para que se convertam, em outras palavras, Paulo estava dizendo aqui para os irmãos, nessa carta aqui para os romanos, e ele fala assim, orem também para que os irmãos recebam lá em Jerusalém, os pobres de Jerusalém recebam a oferta que vocês estão levando. Então havia muito orgulho, havia muita religiosidade. E aí ele continua aqui, no 29. E estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente o nosso tempo juntos. E realmente abençoou, porque Paulo ficou ali, chegou a Roma, morou 2 anos numa casa alugada e paga por ele. Teve ali, estava preso, né? Mas estava com um guarda, mas ali naquela casa ele pôde receber os judeus ali daquele lugar, ele pôde receber a igreja ali daquele lugar, ele pôde continuar falando sobre as boas novas, e o mais interessante é que tem uma passagem que fala que todo 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 César, agora não sei qual é a expressão, toda a guarda ali de César, né? Todos aqueles que estavam envolvidos ali, que pertenciam a César, pertenciam a Roma, haviam ouvido o Evangelho. Então, mesmo preso, mesmo em situações adversas, o Senhor trabalha através de nós. A palavra dele ele não volta sem antes cumprir, conforme nos fala em Isaías, não volta sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi determinada. Então, quando nós abrimos a nossa boca para falar deste Cristo, quando abrimos a nossa boca para testemunhar a respeito dele, mesmo que aquela pessoa ainda esteja com o coração endurecido, e tantas vezes nós estamos falando para pessoas que os seus corações estão endurecidos ainda, não foram a Cristo, mas a palavra, o Espírito de Deus, a semente que vai, ela não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que ela foi destinada. Então não é por nós, não é a força do nosso braço, não é o nosso esforço, mas é o Espírito de Deus que faz toda a obra. Nós somos apenas umas ferramentas nas mãos desse Deus. E aí ele continua aqui, irmãos, peço-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia, aqueles que estão oprimindo ele, os próprios judeus, né? E que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta. Imagina, ele estava com a oferta, ainda tinha um outro problema, se eles iriam ou não aceitar essa oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá a sua paz esteja com todos vocês. Amém. E nós finalizamos então esse capítulo 15 aqui, nós vamos ficar aqui nessa meditação e amanhã nós finalizamos ali Romanos no capítulo 16. E é interessante que ele fala, né? Então teremos um tempo de descanso. Muitas vezes, muitos planos nossos requerem, né, o nosso descanso, a nossa paz, o nosso eu. Mas aqui o que aconteceu com Paulo foi totalmente o inverso. Ele foi para Jerusalém, foi preso, tentaram bater, né, chicotear ele, mas o povo se rebelou, que no entanto tiveram que levantar, os guardas ali tiveram que levantar Paulo. Teve uma, uma um movimento ali para matarem ele, teve que sair fugido dali. Depois entrou no navio, o navio quase, naufragou, né? E eles foram parar ali na ilha de Malta, ficaram 3 meses ali. Muitos foram curados,
uma serpente, enquanto ele estava ali juntando madeiras, uma serpente mordeu a mão dele, e aquilo serviu de testemunho, porque todos olharam e ficaram esperando que ele fosse morrer, mas ele não morreu, né? Ele ainda foi ali para Roma, anunciou mais um pouco o evangelho, escreveu mais um pouco cartas ao povo santo. Então, o Senhor, os planos do Senhor são perfeitos. Não são os nossos planos, mas os planos dele. E quando há uma aceitação dos planos do Senhor, então a paz que excede todo e qualquer entendimento, ela vem e nos inunda. E essa aceitação, ela nos faz agradarmos o coração deste Deus. Nós não precisamos deixar de orar por aquilo que nós necessitamos, não precisamos deixar de clamar, mas quando a paz do Senhor entra no nosso ser, e essa aceitação pela boa, perfeita e agradável vontade dele, independente se é ou não aquilo que nós realmente queremos, isso agrada ao Senhor, isso agrada ao coração dele. Então, nós finalizamos com essa meditação. A aceitação, aceitar o tempo de Deus. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, meu Deus, pela tua presença, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado. Que nós possamos nesse dia aceitar, Senhor, o tempo de hoje, o tempo presente, a situação, Senhor. Aceitar, Senhor, a tua boa mão sobre nós. Aceitar, Senhor, muitas vezes a disciplina sobre as nossas vidas, a tua exortação, Senhor, o teu toque, Senhor, para que nós possamos nos alinhar diante de ti. A aceitação, Senhor, de que tu sabes de todas as coisas e que tu sabes aquilo ao qual nós precisamos, ao qual nós necessitamos. Tu sabes o que é melhor para nós, meu Deus. E eu te louvo por isso. Tu és o Deus soberano sobre as nossas vidas e é diante dessa tua soberania, Senhor, que nós queremos viver. Senhor, nós te amamos e te pedimos, Espírito de Deus, se conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser, e que nós fiquemos com essa meditação sobre a aceitação. Nós estamos aceitando a nossa porção diária, o que Deus está nos entregando hoje. O nosso coração é grato pelo dia de hoje, o nosso coração é grato por tudo aquilo que Ele já fez por nós e por toda a nossa fé que com os olhos espirituais fazem com que nós vejamos aquilo que Ele ainda não fez. Até amanhã, então, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Amém?